capítulo 2 do livro de Lucas, versículo 21. Diz assim, irmãos, olha o ensinamento da palavra, guarda isso, escreve isso, irmão, marque que nós vamos falar agora, os que estão ouvindo essa mensagem. Completado 8 dias, completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamaram o anjo, antes de ser concebido. Completado 8 dias, trouxeram o menino foi circuncidado, cumprindo-se a lei, Levítico 12, versículo 3. Então o menino com 8 dias, Jesus foi circuncidado. Você já sabe o que é circuncisão, não vou entrar nessa área, né? Mas todo judeu é circuncidado. Então, quando ele fez 8 dias, ele foi circuncidado. Passado, versículo 22, passados os dias da purificação deles, ele e da mãe, porque são 40 dias, no 8º dia ele é circuncidado. Então a mulher é considerada imunda. Então tem que ter agora 40 dias de purificação deles, do filho e da mãe. Então passados os 40 dias, que é o dia de purificação, está em Êxodo, capítulo 13, versículo 2 e 12. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, a lei, olha bem a palavra, o que é segundo o que, irmãos? A lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Viu, irmão? Não vamos entrar em detalhe em doutrina aqui, né? Os irmãos sabem que a apresentação de uma criança é a lei, não a lei do Novo Testamento, é a lei do Velho Testamento. Então a criança o macho era trazido, ele era circuncidado, 40 dias, contado com aqueles 8, ele era apresentado, levado ao templo e apresentado conforme a lei do Velho Testamento, a lei. O que mais? Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado. Êxodo capítulo 12, 13, versículo 2 e 12. Para oferecer um sacrifício, escuta, irmão, isso aqui, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Levítico 12, versículos 6 e 8. Presta atenção aqui, irmãos. A criança, no Velho Testamento, era circuncidado, o primogênito, o filho mais velho. Passados os 40 dias da purificação, era trazido no templo para apresentar-se ao Senhor. A palavra diz que conforme a posse da família é trazido um cordeiro. Mas aqui Maria e José trazem os pombinhos, as rolinhas, que é a oferta de um pobre. É mostrado pela Bíblia que eles eram pobres. A pessoa que tinha posse, quando apresentava a criança, levava um cordeiro conforme a posse que tinha. Mas Maria e José levaram rolinhas. É só ler no Velho Testamento. Se eram pobres, eles tinham que levar algo, então levavam um casal de rolinha. Porque era degolado, não vou entrar em detalhe aqui, você conhece, não era degolado. Então, quando apresentava uma criança, aquelas rolinhas, aqueles passarinhos, ou aquele cordeiro era cortado, era imolado, ele era sacrificado. Então não cabe hoje para nós pegar uma criança, trazer uma criança aqui, tem que trazer rolinha, trazer um cordeiro, degolar. Isso é ritual do Velho Testamento. Mas nós estamos aprendendo, porque aqui nós estamos lendo uma transição. Aqui, irmão, é a transição. É o fim de uma era e o início de uma nova era. É o fim da era da lei e agora a era da graça. Bendito é o nome do Senhor, irmãos. Nós estamos lendo aqui uma transição. Isso aqui é profundo. O virar da página do Velho e do Novo Testamento são 400 anos. Nesses 400 anos, Deus ficou em silêncio. E havia os rituais religiosos, havia as reuniões, mas o Senhor estava quieto. 400 anos. Vê o que a religião faz, irmão? A religião é isso. Deus falou por Malaquias, exortou o povo de Israel, eles não aceitaram a exortação, Deus se calou 400 anos. Então, simplesmente vir as páginas do Velho para o Novo Testamento, essas páginas brancas são 400 anos. Não prova que a religião é uma praga, Deus me perdoe. A religião é uma coisa, seja a religião evangélica, a religião que for, irmão, ela é uma coisa para o homem, é uma coisa para abençoar o homem, para um culto para o homem, homenagem para o homem.
apresentação de coisas e coisas e coisas, irmão, isso é religião. Mas o Senhor não está nisso. E veja só o que eu vou falar para os irmãos nessa reunião, irmão, em nome de Cristo, pela palavra, que nessa transição, nesses 400 anos, Deus teve algumas pessoas que se consagraram. E quem são essas pessoas? Interessante que, irmão, como é bom ter a palavra, quem? 4 idosos. 4 pessoas idosas, irmão, que Deus usou nessa transição. 4 pessoas idosas. Não subestime os idosos. Vamos ler sobre isso. Glória a Deus. 4. Não são 4 idosos, irmão? Primeiro, como é que começou a transição do Velho para o Novo Testamento? Um homem chamado Zacarias, sua mulher Isabel eram idosos. E ela não podia ter filho. E o Senhor ouviu a oração de Zacarias, o sacerdote, na sua velhice, deu um filho. Quem é o filho desse casal? João Batista. Meu Deus, vamos ler a palavra, meus irmãos. João Batista, ele veio para quê? Para preparar o caminho do Senhor, a vinda do Senhor. O início da nova era, o início do Novo Testamento. O Novo Testamento no meu sangue, o Senhor Jesus Cristo. Abolindo tudo que é velho, tudo que passou. E agora ele vai usar mais 2 pessoas idosas. Quem? Simeão e Ana. Uma mulher de 86 anos. Viúva. Teve casado com o marido 8 anos e ficou viúva. Diz que ela tinha 106 anos quando Deus falou com ela. E ela servia a Deus no templo, dia e noite, orando e jejuando. Oh, irmãos, Deus tem os seus consagrados. Nós temos que aprender que na transição para a nova era, agora para o novo tempo, ó, da lei para a graça, Deus usou essas 4 pessoas. Aí aparece Maria e José. Agora nós vamos para uma transição nova agora, da era da graça, da era da igreja, para a era do reino. O Senhor vai vir em um ano reinar aqui. Quem vai estar atento a ele? Você pensa que é uma multidão de crente consagrado, irmão? São poucos. Estamos com a palavra aqui, quero fazer parte desses poucos. O Senhor disse, nos últimos dias, por aumentar a iniquidade, o amor de quase todos esfriarão. As pessoas estão esfriando, irmão, as pessoas estão mundanizadas. As pessoas estão buscando a Deus por conveniência, meu irmão. Quando está apertando, uma desgraça, uma doença, aí grita, chora, faz pacto com Deus para prosperar. Mas poucos é que amam verdadeiramente o Senhor Jesus, irmão. Poucos que se apartam do pecado e se consagram por amor ao Senhor, irmão. Isso é poucos. Isso é provado pela Bíblia. Se o fim de uma era, uma multidão de gente, uma multidão de religiosos do templo, Deus usa 4 idosos, 4 pessoas maduras, que Deus nos ajude a entender isso. Amém, irmãos? Continuando. Quanto levaram? Olha agora, irmão. Versículo 25 agora. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Homem este justo. Olha quem faz parte da transição de uma era para outra. Esse justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Não é coisa pequena aqui, irmão. A Bíblia fala que havia um homem idoso, chamado Simeão, e o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo diz que ele era justo e piedoso. O que é isso, irmão? Um homem que Deus usa nas transições de eras e épocas, tem que ser justo e piedoso. Justo diante dos homens e piedoso diante de Deus. A palavra piedade no Novo Testamento é Cristo sendo formado em nós e expressado em nós. Isso é o significado da palavra piedade no Novo Testamento. Quem é que Deus usa, irmão? Aquele que está permitindo que Deus forme Cristo nele, o caráter de Cristo, Cristo sendo formado em nós e expressando Cristo. Justo diante dos homens e piedoso diante de Deus. São essas pessoas que Deus usa. Está aqui, é o Espírito Santo falando, não é o Vilmar? Justo e piedoso que esperava o quê? A consolação de Israel. O que quer dizer? O que é a consolação de Israel, irmão? Ô, irmão, o que é a consolação que esperava, irmão? A vinda do Messias, irmão. A vinda do Cristo.
Vamos ler a Bíblia, irmãos. A vinda do Messias era a esperança de Israel. Eles esperavam, eles aguardavam. Estão aguardando até hoje, porque não aceitaram Cristo como Messias. E serão enganados pelo anticristo, esse é outro assunto. O mundo será enganado pelo anticristo. Não quer dizer que não há em Israel cristãos verdadeiros. Há cristãos verdadeiros espalhados por toda a terra. Deus tem o seu povo em toda a terra. Fazemos parte desse povo em toda a terra, irmãos. Amamos o Senhor Jesus, amém, irmãos? Esperava a consolação. Esse homem esperava o Espírito Santo. Interessante essa palavra, ó. O Espírito Santo estava sobre ele, não estava nele. Por que não estava nele, irmãos? Mas sobre ele. Por que Davi disse no Salmo 51, não me tires de mim o Espírito Santo, quando ele pecou contra Betseba, adulterou? Ele orou o Salmo 51, volta a dar-me a alegria da salvação e não me tire de mim o Espírito Santo, porque no Velho Testamento o Espírito Santo ia embora, no Novo não. O Espírito Santo vinha sobre eles, mas não estava neles. Então o Espírito Santo no Velho Testamento estava sobre esses homens de Deus, sobre os reis, os sacerdotes, sobre os profetas. Mas veja só como nós somos privilegiados, irmão. No Novo Testamento, depois que Cristo veio, lembra o que o Senhor disse? Quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no seu interior. Isso falava dele, do Espírito Santo que havia de vir, porque não havia ainda vindo. Estava sobre eles. Mas quando o Senhor morreu e ressuscitou, o Espírito Santo foi enviado para estar em nós. Ele está em nós. Ninguém pode servir a Deus e ser salvo sem o Espírito Santo. Quando alguém nasceu de novo, foi salvo, o Espírito Santo veio sobre o espírito dele, selou ele para sempre. Então o Espírito Santo pode ser entristecido, pode ser apagado e ultrajado, mas jamais deixará alguém, porque ele está ali. Isso é bom entender. Cuidado para não entristecer o Espírito Santo. Capítulo 4, versículo 30 de Efésios. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual está selado para o dia da redenção, que é a volta de Cristo. Não entristeça o Espírito Santo, irmão. Seja justo diante dos homens. Diante dos homens, marido e mulher justo. Ser justo com mulher, com marido em todas as áreas. Justo. Justo com os filhos, com os pais. Justo na sociedade, justo em negócio, justo na palavra, justo diante dos homens e piedoso diante de Deus. Se olha bem, esse homem era justo e piedoso com o Espírito Santo sobre ele, quanto mais o Espírito Santo em nós, irmão. Santificado é o nome do Senhor. Aleluia. Não apagueis o Espírito, capítulo 5, versículos 16 e 17, lá do livro de 1 Tessalonicenses, lá em Hebreus fala, não ultrajeis o Espírito. Cuide, irmão, nós temos o Espírito. Não sobre nós só, mas em nós. Santificado é o nome do Senhor. Ele esperava a consolação de Israel. Veja agora, irmãos, que coisa tremenda. Olha o versículo 26. A palavra, revelar-lhe o Espírito Santo, que não passaria pela morte, antes de ver Cristo do Senhor. Escuta só essa palavra aqui, irmão. O Espírito Santo estava sobre esse homem, em Jerusalém. E o Espírito Santo falou para ele, revelou para ele, ó, tu não vai morrer sem que tu veja a esperança de Israel, o Cristo do Senhor. Irmão, essa palavra aqui eu tenho meditado muito. Nós temos que buscar revelação. Irmão, uma pessoa que tem revelação de Deus para a vida dela, ela não tem o futuro, não tem os dias. Então veja bem, o Senhor revelou para esse homem que quando ele não morreria sem ver o Senhor, ele podia passar qualquer tipo de enfermidade, qualquer tipo de praga, qualquer tipo de era, qualquer tipo de problema que viesse no mundo, ele tinha certeza que nada podia acontecer com ele, porque ele tinha que ver Jesus antes. O que eu estou falando aqui, irmãos? Uma pessoa que tem a revelação do Senhor, ela não teme problema, doença, morte. Posso levantar o inferno contra ela, porque ela tem a revelação. A revelação traz segurança, a revelação traz confiança. Nós temos que buscar a revelação para nossas vidas. Senhor, o que tu queres de mim? O que tu queres da minha vida? Ó Senhor, o Senhor vai falar, bendito é o nome do Senhor. Eu falava e repito para o irmão, falava ontem e repito para o irmão hoje. Pedro estava preso entre 4 quaternos de soldado. 16 soldados
Um dia antes de matar Tiago, degolaram Tiago, apóstolo. Tiago, a Bíblia fala que Herodes, sabendo que agradar aos judeus fazendo isso, também mandou prender preso Pedro para fazer a mesma coisa. Está dizendo, Tiago morre, e agora Pedro vai morrer. Mas como é que a Bíblia diz que ele dormia e descansava entre 16 soldados, todo algemado, todo acorrentado? Como é que alguém consegue descansar, irmão? Como é que alguém pode ter tranquilidade, dormir, descansar, preso entre 16 soldados, acorrentado, sabe que vai morrer outro dia? Por que, irmão, que ele descansava? Porque o Senhor disse para ele que ele... O que o Senhor falou para ele? Lá no finalzinho, quando ele falou sobre João. E este, Senhor, que será dele? O que o Senhor falou para Pedro? Depois de ressuscitar entre os mortos, o que o Senhor falou para Pedro? Se eu quiser que ele fique até que eu venha, o que tens tu com isso? Vem tu e segue. Na verdade, te digo, quando era moço, tu fazia o que querias. Mas depois de velho, outro que pegarão pela mão, te levarão a fazer coisa que não queres. E a palavra diz, ali o Senhor profetizou com que morte Pedro morreria para glorificar ao Senhor. Então ele morreria velho. E a história antiga, a primitiva, fala que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Então veja, o Senhor falou para ele que ele morreria velho. Ele tinha revelação, então não ia morrer ali. Por isso que descansava, estava tranquilo. Quem tem revelação está descansado, irmão. Sabe, vai morrer na hora certa. Se você lê a palavra, você vê que Pedro sabia até o tempo que ia morrer. Estou prestes a deixar esse tabernáculo, como o Senhor me revelou. Só lê a Bíblia, lê lá 2 Pedro. Eu estou prestes a deixar esse tabernáculo, como o Senhor me revelou. Paulo também falou no capítulo 4, 2 Timóteo, que estava sendo oferecido. Paulo sabia que ia ser degolado. Paulo sabia tudo. Quer dizer, quem tem revelação sabe o futuro, porque o Espírito Santo mostra, irmãos. Santificado é o nome de Deus. As pessoas atormentadas, perturbadas, quando tem uma perda, um sofrimento, porque não tem revelação. Elas são crentes carnal, irmão. Os crentes carnais, a Bíblia fala que eles não entendem nada. Eles não podem entender as coisas do Espírito, que parece loucura. O crente carnal é uma loucura, a Bíblia diz no 17, 2 Coríntios, mas o espiritual compreende tudo, sabe tudo. Está vendo, irmão? Nós éramos para saber tudo. Bendito é o nome do Senhor. Mas como somos carnais, há uma porta fechada, não pode entender as coisas de Deus. Está bom para a igreja, para os crentes. O crente carnal, ele não pode, está fechada a porta para ele, não consegue ver. Mas o espiritual vê, ele sabe. Bendito é o nome do Senhor. O Senhor mostra uma revelação, num sonho, numa visão, que o Senhor vinha mostrar para o irmão. Que essa palavra ia se cumprir, não seja uma doutrina, que o irmão comece a orar, Senhor, o que queres de mim, Senhor? Tu não me chamou em vão, Senhor. O que tu queres de mim como membro do corpo de Cristo, Senhor? O Senhor vai mostrar, irmão. Vai revelar até o teu filho, vai revelar. O Senhor revelou. O Senhor disse para Simeão, tu não vai morrer sem que tu veja. Bendito é o nome do Senhor, irmão, que tu veja. Continuando, olha a palavra. Versículo 27. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para fazer com ele o que era a lei ordenava. Olha agora, irmãos, a lei ordenava o quê? Que depois de circuncidado, nos 40 dias, ia ao templo para ser o quê? Apresentado, estava lá o pai, a mãe, Maria e José. Escuta agora, irmão, essa palavra. Medita, como é bom meditar a palavra. Estou meditando isso 3 semanas já. 3 semanas estou meditando essa palavra. Veja só, irmãos. Outra palavra aqui. Interessante. O templo recebia criança o dia todo. Quantas milhares de crianças passavam, irmão, durante os meses, os anos? Porque o templo não é como hoje. O que é o templo? Não existe templo no Novo Testamento. No Novo Testamento, o templo é a igreja. Eu vou entrar no comentário. Nós sabemos vós que sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós, da igreja. Isso aqui não é templo, isso aqui é um local de reunião. Isso aqui não é templo. Tem que tirar essas coisas da religião da cabeça. Nós somos o templo, nós, no plural, a igreja é o templo. 1 Coríntios 3,16. Mas naquele tempo, aquele templo é uma figura do espiritual hoje. Então as crianças eram levadas, os pais. Imagina, irmão, os sacerdotes estavam lá, cortando aqueles animais, derramando sangue, né, irmão? Matando as rolinhas da família pobre que trazia a criança, mas era pobre. Imagina esse sacrifício, quantas
Dia após dia, criança atrás de criança. Era o dia todo isso, irmão. Não tinha horário. Mas como é que agora o Espírito Santo leva ele na hora certa? Aleluia. Movido pelo Espírito Santo. Movido pelo Espírito Santo. Essa palavra queima no coração, irmão. Quem de nós é movido pelo Espírito Santo? Você já foi movido pelo Espírito Santo, irmão, para orar por alguém? Orava à tarde chorando, porque cada vez que eu oro, o pé quebrando, lembrando que o Senhor já fez, por isso que daí tinha aquela alegria de servir a Deus. Quantas revelações já tive orando assim, movido pelo Espírito, vendo coisas, e orar, movido pelo Espírito, depois vendo o livramento. Movido pelo Espírito Santo, de chegar na hora certa, numa casa, expulsar aquele demônio, curar aquele enfermo. Movido pelo Espírito Santo, como eu já fui no hospital, para orar para alguém morrendo, Deus curar milagrosamente. Movido pelo Espírito Santo, parando na frente de uma casa, subindo assim, movido, tirar o dinheiro que tinha na carteira, botar no envelope, bater na porta, e uma mulher chorando de receber. Depois o marido dizer, ligou de São Paulo, de Lúcio, eu estou aqui em São Paulo, minha mulher não tinha nada em casa, foi levar o dinheiro que precisava. Isso é o Espírito Santo, movido pelo Espírito, para ajudar, para visitar, para pregar. Irmão que já foi movido, glória a Deus, irmão. Não tem coisa mais gostosa, gloriosa. Por que não tem fruto no trabalho de muita gente? Porque não é movido pelo Espírito. O trabalho hoje é muito religioso, irmão, muito na carne. Movido pela carne, pelo entusiasmo. Por isso que não tem resultado, mas quando é movido pelo Espírito. Que o Senhor nos ajude a ser movido pelo Espírito. Acordar de madrugada, movido pelo Espírito, lavar o rosto para um canto, orar, a glória de Deus se manifestando. Deus procura essas pessoas hoje, irmão, que são justas e piedosas diante de Deus. Vamos orar sobre isso em nome do Senhor? Senhor, ajuda-nos a ser movido pelo Espírito Santo. Senhor, durante essa palavra estamos orando, tem misericórdia de nós. Livra-nos da carnalidade, Senhor. Ajuda-nos a ser cristãos verdadeiros que vivam a palavra do Novo Testamento, movido pelo Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Quantas crianças eram apresentadas o dia todo pelos sacerdotes. Mas agora chega Maria e José com a criança. Olha a minha palavra agora, irmãos. Aleluia. Movido pelo Espírito Santo, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenara, Simeão, a palavra Simeão no hebraico quer dizer famoso. Essa palavra também tem um significado. Simeão é famoso. Ele não é famoso diante dos homens. Glorioso é não ser famoso diante dos homens, mas ser famoso diante de Deus. Porque quem tem essas revelações é famoso aos olhos de Deus. Simeão o tomou dos braços e louvou a Deus, dizendo: o que ele disse, irmãos? Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, a tua promessa. Aleluia, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Alamandechou. Glória ao Deus vivo. Ele pegou a criança no colo e disse: Senhor, agora veja, irmão, que Deus fez um servo de Deus para morrer. Um servo de Deus, irmão, seja, eu também incluo aqui, não tem ninguém melhor, mas irmão, que morre de qualquer hora, qualquer praga vem, qualquer vírus mata. Não é assim que o homem de Deus, desculpa. É porque nós temos que ver o que é verdadeiro e o que não é, irmão. A gente é muito inocente nessa área, muito leigo. Um servo de Deus não pode ser carregado assim, um acidente de fila mata, o carro passa por cima, um trem mata, não, irmão. Não, o câncer aparece, daqui a pouco está seco numa cama, não, irmão. Pela palavra, não. Pela palavra, não. A vida do homem é 70 anos, até 80, e tem que chegar com força. O Salmo 90 diz, amém, irmão? Agora, mas por que, irmão? Olha a diferença do servo para o servo. Porque o servo de Deus tem tempo para vir e tempo para ir. Então, quem é justo diante dos homens, piedoso diante de Deus, é diferente, irmãos. Não estamos julgando quem quer que seja, nos incluindo nós nessa miséria que nós vivemos. Porque se eu sou justo diante dos homens, justo é justo, transparente, sem nada, justo aos olhos de Deus, e piedoso, servindo ao Senhor,
Agora veja só, você não tem medo de morrer. Agora, Senhor, espere teu servo. Agora chegou a hora. Esperei até agora para ver a esperança de Israel, para ver o Cristo. Espere teu servo, porque os meus olhos viram a salvação. O Salvador estava ali. O Filho de Deus ali em carne, santificado é o nome de Deus. Podemos glorificar o Senhor nesta reunião, irmãos. Meus olhos viram a salvação. Meus olhos enxergaram a própria salvação. Esse é o Espírito Santo, o Espírito que gerou o Senhor Jesus no ventre da Virgem Maria. É o mesmo Espírito que estava sobre Simeão e que levou Simeão, movido por ele, ao templo para ver a salvação. E o Espírito Santo, quando revela alguma coisa, o Espírito Santo, não esse Espírito que é uma imitação, desculpa, irmão, hoje é um demônio que imita o Espírito Santo, cai dançando, cracifada, isso é tudo maligno, irmão. O Espírito Santo não vai nem cair no chão, ficar gritando que um palhaço, irmão, fora de si, falando, urrando, imitando animal. Isso é demônio, irmão. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não faz alguém, não deixa ninguém inconsciente. Quem deixa inconsciente é demônio, irmão. Esses risos, essas bobagens, esses urros, está na religião, falam claramente, esse não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus age com sabedoria. E sempre o Espírito Santo só age revelando Cristo. O papel do Espírito Santo é revelar Cristo, glorificar Cristo. Os meus olhos viram, que os olhos se abram pelo Espírito Santo, que possamos ver essa tão grande salvação de várias formas, essa salvação ampla de Deus pelo Espírito Santo. Irmãos, esse é o Espírito Santo. Amamos o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Trindade. Não é um vento, não é uma força, não é uma virtude, Ele é Deus, Ele é o Senhor. O Senhor é o Espírito, onde opera o Espírito, a liberdade. O Espírito Santo é Deus. Capítulo 3, 17, 2 Coríntios fala que Ele é o Espírito, Ele é o Senhor. Ele é o Senhor na terra, Ele está edificando a igreja, está conosco, é nosso companheiro, é nosso paráclito, é nosso advogado, é nosso consolador, é o Espírito da verdade que nos transformou numa nova criação, nova criatura, novo palavreado, novamente, nova vida, novo caminho, novo louvor. Esse é o Espírito Santo verdadeiro. Tem que falar com um bom tom de voz, irmão. Esse é o Espírito de Deus. Agora continua. Quando ele pega a criança, o versículo 30, porque os meus olhos já viram a tua salvação. 31, o qual preparaste diante de todos os povos. Falando sobre o Senhor Jesus, irmão. Luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel. Olha bem o que está falando ali, irmão. Ele está falando capítulo 42 de Isaías, versículo 6, capítulo 49 de Isaías, versículo 6 também. E o Espírito Santo usando ele, pegando a criança, falando quem era essa criança. Estava o pai, olha bem agora, irmão, estava o pai e a mãe do menino admirado do que dele se dizia. Simeão os abençoou. Quem tem o Espírito Santo pode abençoar os outros, amém, irmãos? Só quem tem o Espírito Santo pode abençoar o Espírito Santo. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino. Agora ele fala para Maria. Irmão, tem que ter um coração muito duro para não receber essa palavra e não se quebrantar. Agora ele vai para Maria. Não fala para José, fala para a mãe que o gerou. Eis que este menino será destinado também para a ruína. Já pensou, irmão? O Senhor Jesus foi destinado para a ruína. Olha a palavra, para a ruína. Para uns o Senhor é ruína, é desgraça. Para outros é salvação, não é para todos salvação. Esse menino, olha bem, ele é destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Veja agora, irmãos, presta atenção nessa palavra aqui rapidamente, irmãos. Agora viria um homem que era o peso da balança, o padrão de homem correto. Agora vinha um homem que era o padrão de Deus. E esse padrão de um homem santo, para uns ia ser ruína, porque ia revelar toda a religiosidade, toda a hipocrisia. Por isso que ele era perseguido, odiado, irmão. Porque ele era o verdadeiro Deus em carne, 100% homem, 100% Deus, na sua divindade e na sua humanidade. O homem perfeito, o Senhor Jesus Cristo, Deus em carne, Filho em carne, santificado é o nome daquele que deixou a deidade,
A glória da segunda pessoa se fez carne. Então, irmão, a hipocrisia, quando chega, pode ver até hoje, quando chega algo que é verdadeiro, os hipócritas ficam com raiva, irados, sabem de tantas coisas, isso é para a ruína. Mas uns recebem Cristo como para a sua ruína, como o padrão de Deus vendo a sua aparência religiosa, caindo por terra a sua sabedoria, a sua inteligência. Ele é contraditório, mas para muitos ele levanta. Ele vem para levantar quem é humilde, quem é simples, bendito é o nome do Senhor. Mas o que é salvo aos seus olhos é ruína, porque é loucura as coisas de Deus. Mas, irmãos, aí ele fala para Maria essa palavra, versículo 35, também uma espada transpassará a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Aleluia. 33 anos e meio, aquele moço, um moço, irmão, perfeito, mas também uma espada transpassará a tua alma, a própria mãe vendo o filho figurado. Não tem dor, irmão, não tem. Quem medita isso, não tem coração que aguente. Você olha a palavra como ela é. A própria mãe vendo o filho sendo esmagado na cruz. Ela estava ali. Maria, irmã dela, que era a mãe de Tiago e João, Cleópatas, Maria Madalena e João. Estava ali João. João não fugiu, todos fugiram. E ela estava vendo o filho sendo morto, arrancando as suas vestes, diz a palavra capítulo 9 de João, rasgada a veste dele, a ignominia da cruz, destruindo completamente, rasgando a sua veste em 4 partes, e pegando o seu manto, a sua capa, e tirando sorte, porque ela era tão boa, era sem costura, uma coisa perfeita, então eles não puderam rasgar e queriam fazer um sorteio entre eles. E quando ele estava morrendo, vieram com aquela marreta para quebrar as pernas, como era dito. O Salmo 34 diz que o osso dele se quebrou. Quando chegaram perto para quebrar os ossos, para pensar a morte, quebraram os ossos dos dois que estavam ao redor dele, mas quando chegaram nele já estava morto. Mas um soldado transpassou o seu lado. Quando o soldado transpassa o lado, quando o soldado atravessa o lado dele, sai sangue e água, sangue para a remissão dos pecados, e sai vida para nós. Nós temos vida pela morte do Senhor Jesus Cristo. Mas o preço que aquela mãe passou, o preço da mãe vendo um filho de 23 anos e meio, irmão, sendo passado. Por isso que, quando criança, o Espírito Santo já disse pela boca de Simeão, mas uma espada transpassará. Que dor que essa mulher sentiu. Que dor, irmão. Ah, que dor, irmão. Mas também uma espada transpassará a tua alma. Oh, que o Senhor transpasse nossas almas com a sua espada, irmão. A espada de Cristo, que a sua palavra ia transpassar nossa alma, que veio cortar todo orgulho e miséria das nossas vidas, para ver o quanto Deus pagou o preço entregando o seu Filho. Quanta dor, quanto sofrimento, irmão. Como é que podemos ter uma vida tão miserável, tão carnal, tão leviana, tão maligna? Muitas vezes, eu me incluindo junto, diante de um quadro desse, de tanto sofrimento. Isso vai ser requerido um dia, irmão. Isso vai ser requerido um dia, que Deus tenha compaixão de nós. Quando nós chegarmos diante do Senhor e compareceremos diante do tribunal de Cristo, segundo Coríntios 5:10, ai de nós, irmão, nessa hora. Ali o Senhor prestará conta do que fizemos com o corpo, bem ou mal. Se consagramos a Ele, se fomos justos ou piedosos, ali não escapará ninguém. Ali haverá gritos e horrores, irmão. Ali haverá perda do reino. Ali muitos cristãos serão lançados em trevas, onde haverá prantos e ranger de dentes, porque enterraram o seu talento. Não é pensar que depois lá todo mundo está no céu. É falta de entendimento da palavra. Que o Senhor nos ajude a se consagrar ao Senhor, a ser obediente ao Espírito Santo. Sentir a dor que uma mulher sentiu, mas que o pai sentiu, porque ele começou a gritar.